Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito em mais uma videoaula de genética, pessoal. Então, essa videoaula nós vamos aprender um pouco aí sobre genética de populações. O que seria essa genética de populações? E veremos também como calcular em uma população a frequência fenotípica e também como calcular em uma população a frequência genotípica. Belezinha? Quero que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, ok? Nós teremos cálculos que farão a diferença para o comprometimento aí do nosso conteúdo de genética de populações, ok? Então, quando nós falamos de genética de população, primeiro nós temos que entender o que é uma população. Vocês vão ver isso lá na ecologia, quando vai se tratar de vários níveis ecológicos, né? Vários níveis da ecologia, e um desses níveis é a população. Então, quando nós falamos em uma população, é basicamente o conjunto de todos os indivíduos de uma raça, de uma espécie, ou de outro grupo que estão habitando uma mesma região, que estão habitando uma mesma área, que habitam numa dada área. E aí, quando nós colocamos a população na genética, juntamente com a genética, o que seria então essa genética de populações? É quando falamos então de genética de populações, estamos se referindo ao estudo da composição gênica de uma determinada população. E essa população, em inúmeras vezes, pode ser uma população muito grande, uma população muito grande. Então, como podemos calcular em uma população muito grande a frequência fenotípica e a frequência genotípica dessa população? Então, para isso, dois grandes pesquisadores, Hardy e Weinberg, eles determinaram então uma teoria para calcular esses dois fatores importantes, a frequência fenotípica e a frequência genotípica em uma população. Então, para se calcular a frequência fenotípica, né, a frequência dos alelos, ok? A frequência alélica, nós então consideramos o seguinte: quando nós estudamos lá no início de genética, os alelos eles podem se apresentar em alelo dominante e o alelo recessivo, que vamos representar pelo gene A, tá? Então, o alelo dominante e o alelo recessivo. Em uma população, nós podemos determinar, com essa teoria de Hardy-Weinberg, a quantidade, né, a frequência do alelo dominante e a frequência do alelo recessivo. Nesse caso, pessoal, o alelo dominante nós vamos chamar de P. Tá? Então, a frequência do alelo dominante, ou a frequência do azão, nós identificamos como P. A frequência do alelo recessivo, do azinho, nós chamamos de Q. Então, então vocês podem pensar juntamente comigo. Em uma população, seja qual for o número dessa população, nós teremos alelos dominantes e alelos recessivos. Se eu for contar aí o número de alelos dominantes e o número de alelos recessivos, eu chego ao número total de alelos daquela população, que seria de 100%. Né? Em questão de porcentagem, seria então a representação do 100%. Isso quer dizer então que se eu pegar o P, que é a frequência de alelos dominantes, mais o Q, que é a frequência de alelos recessivo, eu vou ter então como 100%, ou seja, a frequência de alelo dominante mais a frequência de alelo recessivo equivale a 1, ou 100%. Ou seja, P mais Q é igual a 1, ou P mais Q é igual a 100%. Okay? Então, isso é como nós podemos então representar a frequência alélica. Através desse valor que eu tenho, por exemplo, se eu tiver aqui o valor do meu P, que é a frequência do alelo dominante, e é o valor da frequência do Q, que é o valor da frequência
do alelo recessivo, eu tendo esses valores, eu posso então calcular a frequência genotípica. E aí lembrando que nós tratamos aí do GNA, né? Ele vai apresentar dois alelos, o azão e o azim. Agora em questão de genótipo, nós podemos encontrar três possíveis genótipos para esses dois alelos. Nós podemos encontrar o genótipo azão-azão, homozigoto dominante. Nós podemos encontrar o heterozigoto azão-azim. E nós podemos encontrar o homozigoto recessivo, que é o azim-azim. Então, nós podemos ter três possíveis genótipos para este gene. Então, quer dizer, professor, que nós podemos ter, então, três frequências genotípicas? É isso, nós teremos três frequências genotípicas, que vai ser a frequência genotípica do azão-azão, frequência genotípica do azão-azim e frequência genotípica do azim-azim. A frequência genotípica do azão-azão, lembra que o azão ele representa o Pzinho, representa o P? Isso quer dizer então que um azão é um P, ou seja, dois azão não é P vezes P. E se eu for verificar isso na matemática, P vezes P é basicamente P ao quadrado, né? O valor vezes o mesmo valor é este valor ao quadrado. Então, quer dizer então que a frequência genotípica do azão-azão é igual a P ao quadrado. A frequência genotípica do azim-azim, lembra que o azim é representado pelo Q. Então, azim-azim é Q vezes Q, ou seja, Q ao quadrado, ou seja, a frequência genotípica do azim-azim é igual a Q ao quadrado. E a frequência do azão-azim, lembra? Azão e azim, azão é representado pelo P e o azim representado pelo Q. Ou seja, P vezes Q, nós temos a frequência do genótipo heterozigoto. Só que aqui, pessoal, nós multiplicamos por 2, tá? 2 vezes PQ, ok? Porque se nós fizermos o cruzamento de um indivíduo, nós fizemos um cruzamento de indivíduo azão-azinho com um azão-azinho, aqui nós temos então a possibilidade de ter quantos descendentes azão-azinho também? Nós teremos a possibilidade de 2, se nós fizermos o cruzamento, vocês vão ver que nós temos a possibilidade de ter 2 azão-azinho. Então, devido a este motivo, nós multiplicamos por 2, ok? Então, nós conseguimos determinar a frequência de azão-azão, a frequência de azão-azim e a frequência de azão-azim. Perdão, a frequência de azim-azim e a frequência de azão-azim, se nós soubermos aqui a frequência alélica. Então, para saber a frequência de azão-azão, é P ao quadrado. Para saber a frequência do azim-azim, é Q ao quadrado. Para saber a frequência de azão-azim, é 2 vezes P vezes Q. E aí nós temos, então, a frequência genotípica de cada um. E aí, pessoal, se nós pegarmos, então, uma população, e nessa população tem indivíduos azão-azão, tem indivíduos azim-azim e tem indivíduos azão-azim, em quantidades diferentes entre si, ou até mesmo igual, nós chegamos então ao número total de genótipos, que seria então representado por 100%. Ou seja, se eu somar P ao quadrado mais Q ao quadrado mais 2PQ, eu chego então a um valor de 1, ou 100%. Ok? Então essa é a forma de representar a frequência alélica e a frequência genotípica em uma população. E isso que nós chamamos de teoria de Hardy-Weinberg, pessoal. Como nós podemos representar isso em exercícios? Como podemos resolver uma questão de genética de população através dessa teoria de Hardy-Weinberg, pessoal? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então aqui, ó, uma população em equilíbrio está assim distribuída para um determinado par de alelos. Nesse caso, nós tratamos do gene A. Esse gene A vai se apresentar no alelo azão ou alelo azinho, né? Então aqui nós temos os genótipos e o número de indivíduos em cada genótipo.
Para o genótipo azão, nós temos aí um total de 640 indivíduos que são azão. 320 indivíduos são azão, e 40 indivíduos são azim, num total de 1.000 indivíduos. Desses dados aqui, como podemos calcular a frequência alélica e a frequência genotípica? Primeiro, pessoal, antes de calcular a frequência genotípica, nós temos que primeiramente calcular a frequência alélica. Por quê? Porque notem, ó, nós vamos conseguir chegar à frequência genotípica de cada um com o valor de P, com o valor de Q, ou com o valor de ambos. E isso nós calculamos aqui. Como é que nós podemos, então, chegar à frequência alélica? Então, vamos primeiro calcular a frequência alélica. Para calcular a frequência alélica, nós sabemos que o P, que é a frequência do alelo dominante, mais o Q, que é a frequência do alelo recessivo, ele é igual a 1. Ok, então quer dizer que o número de alelo azão mais o número de alelos azim, eu vou chegar então é igual a 1, ou 100%. Beleza, aqui nós vamos saber então o número de alelos. Mas notem aqui, ó, quantos alelos eu vou ter em uma população de 1.000 indivíduos. Se, ó, trabalhando aqui, então, ó, cada indivíduo ele possui 2 alelos, independentemente se é azão, azim, cada indivíduo vai possuir 2 alelos. Então, todos esses 1.000 indivíduos, cada um possuir 2 alelos. Então, qual que é o número total de alelos? É vezes 2. Eu tenho, então, o número total de 2.000 alelos, ou seja, esse 2.000 representa 100% de alelos, ok? Então, 100% é o meu número total de alelos. Ou nós podemos também chamar de 1, né? Que a frequência total seria 1 ou 100%, que seria este número aqui, ó. Então, vamos calcular primeiro aqui, ó, a frequência do alelo dominante, tá? A frequência do alelo dominante nós representamos, ó, pela letra P. Então, está aqui, ó, a frequência do alelo dominante é representada pela letra P. Agora, notem aqui, ó, o alelo dominante, né, o azão, onde que nós vamos encontrar esse azão? Nós vamos encontrar o azão em indivíduos azão, e nós vamos encontrar esse azão em indivíduos azão e azim. Então, a frequência do fenótipo azão vamos encontrar nesses dois grupos de indivíduos, ok? Então, vamos lá, ó. Indivíduos azão são 640 ao total. Só que lembrem, ó, cada indivíduo azão, ele vai ter 2 azão. Nós multiplicamos esse número total por 2. No total aqui nós teremos 1.280 alelos azão neste grupo. Onde nós temos também azão? Aqui. São 320 indivíduos que são azão. Cada indivíduo aqui ele vai apresentar um alelo azão, ou seja, ao total nós teremos 320 alelos que são azão. Somando estes dois aqui, nós temos um número total de alelos azão de 1.600, ou seja, desses 2.000 alelos totais, 1.600 são alelos azão, ok? E aí, então é fácil calcular, ó. Se 1, lembra, ó, se 1 equivale a 2.000 alelos, quantos vai apresentar? Vai ser representado por 1.600 alelos, que nesse caso são o azão. Então, 1 vezes 1.600 dividido por 2.000, nós temos o valor de 0,8 ou 80% dos alelos são azão, né? Ou 0,8 de 1 são azão. E aí falta o quê? Falta nós sabemos agora que nós temos o valor de P, né? O valor de P. Falta agora determinarmos o valor de Q, que é o de
alelo recessivo. O alelo recessivo é representado pela letra Q, perdão. E onde nós temos alelos recessivos? Claro, no homozigoto recessivo, né, azinho, nós temos 40 indivíduos que são azinho. Só que cada um desses indivíduos tem quantos alelos azinho? Tem 2, então nós multiplicamos 40 vezes 2, no total, então nós temos 40 alelos azim. Onde nós temos azim também? Nesses indivíduos heterozigoto. Cada indivíduo heterozigoto tem quantos azim? Tem um. Então, 1 em cada 320 é um total de 320 azim. Qual que é o total de alelos azim? Então, desses 2.400 alelos azim. Beleza, então, se 1, nós vimos aqui, ó, 1, né, o 100%, 1 é igual a 2.000 alelos, quantos será representado por 400 alelos, que nesse caso é o azim? Nós temos então o valor de x igual a 0,2, ou seja, 0,2 de 1 são alelos recessivos, ou 20% de 100 são alelos recessivos. Não necessariamente, para calcular 1, eu preciso, né, fazer toda esta conta aqui. Eu poderia muito bem pegar isso aqui, ó. Se eu tenho o valor de P mais Q, né, igual a 1, então eu coloco aqui, ó. P eu já tenho 0,8 mais o Q, que eu quero determinar, igual a 1. E aí eu coloco Q é igual a 1 menos 0,8, que daria o valor de 0,2. Chegaria na frequência do alelo azim. Beleza, então, de forma geral, eu tenho então a frequência do alelo azão, que representa pela letra P, equivale a 0,8. E a frequência do alelo azinho, que representa pela letra Q, vale 0,2. Como eu posso tirar a prova real disso? P mais Q não é igual a 1. P mais Q é igual a 1. Okay? Transforme em porcentagem. 0,8 representa 80%, 0,2 representa a 20%. 80 mais 20 é igual a 100%. Okay? Então, nós temos aí um exemplo para calcular a frequência alélica. Agora, falta calcular a frequência genotípica. Para calcular a frequência genotípica, nós vamos usar as fórmulas que nós temos que nós vimos anteriormente. Genótipo azão é P ao quadrado, o genótipo azinho é Q ao quadrado, o genótipo azão é 2 vezes P vezes Q. Somando os dois, nós temos que ter o resultado de 1, ou 100%. Então vamos lá, primeiramente a frequência de azão. Frequência de azão eu vou calcular usando o valor de P que eu descobri anteriormente, que é de 0,8. Então, se a frequência de azão é P ao quadrado, então a frequência de azão é 0,8 ao quadrado. O valor de total, então, eu tenho de 0,64, ou 64% dos indivíduos. Frequência do azinho, eu sei que o valor, para calcular a frequência do azinho, eu tenho que usar então o Q, o valor de Q, que é o Q ao quadrado. E nós sabemos então anteriormente que o valor de Q é 0,2. Q ao quadrado, que representa 0,2 ao quadrado, então eu tenho o valor de 0,04. Frequência então de azão. Nesse caso eu vou ter que usar o valor de P e Q para calcular. O valor de P eu sei que é 0,8, o valor de Q eu sei que é 0,2. E a fórmula para calcular a frequência de heterozigoto é 2 vezes P vezes Q. E aí nós temos 2 vezes 0,8 vezes 0,2, o total é 0,32. Ou seja, de 1.000 indivíduos, tá? Desses 1.000 indivíduos, 64% são homozigoto dominante. 32% são heterozigoto. E 4% são homozigoto recessivo. Se eu contar aqui, ó, 64% mais 4%
mais 32%, eu chego à porcentagem de 100%. Posso calcular também através da minha fórmula para tirar a prova real? Então, o valor de P ao quadrado mais o valor de 2pq mais o valor de q ao quadrado, eu tenho o valor de 1. Eu coloco aqui, ó, 0,64, 0,04, 0,32 é igual a 1. Eu tenho, então, a minha frequência genotípica de cada genótipo, ok? Isso é um exemplo aí para nós calcularmos. Um outro exemplo, pessoal, olha aqui um outro exercício. A fissura labiopalatina com displasia ectodérmica é uma doença de caráter recessivo. Então, se é uma doença de caráter recessivo, ligada ao alelo recessivo, as pessoas que são homozigota recessivas é que podem apresentar fissuras nos lábios e palato. Supondo uma população onde 9% apresenta essa doença, ou seja, se 9% apresenta essa doença, 9% é azim. Qual a porcentagem de indivíduos homozigoto dominantes e qual que é a quantidade de indivíduos heterozigoto desta população? Não se apavoram, pessoal, é um cálculo bem tranquilo, tá? Por mais que nós temos pouca identificação aqui, pouco valor, está apenas um aqui valor, nós podemos chegar tranquilamente à resposta, tá? O que nós temos aí para calcular? Nós vamos usar então a frequência alélica para depois determinar a frequência genotípica. Primeiro nós temos que avaliar a frequência alélica do dominante e do recessivo, ou seja, a frequência do P e a frequência do Q. Como nós fazemos isso, pessoal? Na questão nós sabemos que de toda a população, ele não fala qual que é o número de população, mas de toda a população, 9% é azim. Lembra lá? O azim ele é representado pelo Q ao quadrado. Ou seja, a frequência, né, 9%, né, a frequência de azim é de 0,09%. É só você pegar aqui, ó, 9, dividir por 100 e você chega então a 0,9, que é a frequência, né, do genótipo azim. Então eu sei que uma frequência do azim é de 0,09%. Então tá aqui, ó. Azim é 9% e a frequência, então, quer dizer então, que a frequência dele é de 0,09 em uma população. Nós sabemos que esse 0,09 é a frequência de genótipos azim, ou seja, é representado pelo Q ao quadrado. Então aqui nós temos já o valor de Q ao quadrado, ok? Nós temos o valor de Q ao quadrado. Mas para chegar a esse valor de Q ao quadrado, nós multiplicamos Q vezes Q. Então, através deste valor do Q ao quadrado, nós podemos chegar então ao valor de cada Q. Como nós fazemos isso? Q é igual a raiz de 0,09. Então, esse 2 nós eliminamos e transformamos em raiz. Então, Q é igual a raiz de 0,09. Que então temos então o valor de Q, que é representado por 0,3. Se nós sabemos aqui então o valor de Q, nós podemos tirar a prova real. Para chegarmos, nós temos o valor de Q, não é? Para nós chegarmos aqui ao valor da frequência de azim, se nós só fazer Q vezes Q, se eu pegar aqui e fazer 0,3 vezes 0,3, eu chego então a 0,09. Então, a resposta aqui está correta por enquanto, né? Nós já temos o valor de Q. Então, o valor de Q, ó, nós já temos. Falta determinar o valor de P. Para determinarmos o valor de P, nós podemos usar esta fórmula aqui, ó. P mais Q é igual a 1. O valor de Q nós já temos, então vamos jogar na fórmula. P mais Q é igual a 1. P é o que nós queremos descobrir, mais 0,03, que é o valor que nós já determinamos, é igual a 1. P é igual a 1, o 0,03 passa para o outro lado, passa negativo, então 1 menos 0,03 é igual a 0,7. Beleza, já temos o valor então do Q
e já temos o valor do P. Agora nós temos, ou seja, nós temos o valor da frequência alélica do Azinho e nós temos a frequência alélica do Azão. Falta agora determinar a frequência genotípica. Só que aqui ele pede para determinar qual que é a porcentagem de indivíduos homozigoto dominante. Qual que é o homozigoto dominante? Aqui, ó, homozigoto dominante. E dos heterozigotos, qual que é a porcentagem da população de indivíduos heterozigoto? Então nós vamos calcular apenas desses dois. Para calcular a frequência de indivíduos homozigoto dominante, não é P ao quadrado? O valor de P eu já tenho. Coloco aqui 0,07 ao quadrado, eu tenho então 0,49 ou 49%. Frequência de heterozigoto, que ele pede aqui também, né? 2 vezes P vezes Q, eu jogo na fórmula 2 vezes 0,7 vezes 0,3, nós temos então o valor de 0,42 ou 42%, ou seja, em número qualquer lá da população, aquela população, 49% vai ser azão, 42% vai ser azão, ok? Espero que tenha ajudado um pouco aí essa aula, tá um pouco complicado, então vocês assistem novamente, façam esses exercícios. Eu vou disponibilizar para vocês alguns exercícios sobre esse conteúdo também, tá bom? Para vocês poderem focar mais ainda aí esse conteúdo de genética de populações. É um conteúdo fácil, pessoal. Basta prestar atenção aqui nesses cálculos iniciais aqui, não se confundir, ok? E vocês conseguem resolver tranquilamente, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me mandar mensagem, e-mails, tá? E lembrem-se que nós temos um monitor para a disciplina de genética. Beleza? Um grande abraço aí a todos.